Quero cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estão me vendo aí, né? Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 13 do Evangelho de João. Eu agradeço cada palavra, agradeço também a receptividade. É um prazer enorme conhecer esta igreja, ter a oportunidade de estar mais perto do pastor Leandro. Tivemos a oportunidade de estar ali no concílio em Minas Gerais. Mas nós não tivemos o tempo assim de estar junto, e pelo pouco tempo que tivemos ali e aqui na adoração, eu louvo a Deus porque percebe-se de maneira muito clara, muito cristalina, o comprometimento do ministério pastoral dessa igreja com a centralidade de Cristo no meio do povo, no meio desta comunidade. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Ele é maduro para ouvir isso, mas nós estamos com a escassez. Há uma carência muito grande de homens de Deus que realmente têm a preocupação com relação à pureza da palavra, à pregação da palavra, o zelo e o amor profundo ao Evangelho. Esse Evangelho que tem o poder para mudar histórias, para mudar vida, para refazer, para reconstruir, para mudar histórias. As histórias nossas aqui, praticamente todos que estão aqui, foi através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O tema da nossa mensagem hoje está dentro da oração do pastor Edinaldo. Eu quero aproveitar, na verdade, a oração dele para dar um tema à mensagem, à palavra, que é o amor extraordinário de Deus. Obrigado pela luz. Eu quero ler com você apenas um verso, que é o verso 1 do capítulo 13, e quero pedir a você que deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos precisar fundamentar algumas coisas que vamos estar falando aqui nesse capítulo. João capítulo 13, verso 1. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Diz o texto: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vou repetir, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos orar? Pai, nós louvamos e bendizemos o teu maravilhoso nome. Como é bom, Senhor, estarmos aqui. Como é bom, Senhor, desfrutar da tua doce e maravilhosa presença. Nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio santo de podermos subir à tua casa para em comunidade, em coletividade, adorarmos o Senhor, prestarmos culto ao Senhor. O Senhor tem falado ao nosso coração desde quando iniciamos essa santa liturgia, mas nós cremos e nós te pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor nos fale através da exposição da tua palavra nesse momento, que qualquer resistência nesse momento seja fragmentada, que haja sede, haja desejo, que o nosso coração se abra para que a tua palavra, de maneira poderosa, produza mudanças necessárias e urgentes, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Pedimos a tua graça, a tua iluminação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar-se, meu querido e minha querida. Se um dos irmãos que está aí de repente ao seu lado fizesse uma pergunta muito simples para você, perguntasse, por exemplo, para você qual é a definição de amor,
como é que você conseguiria, como você definiria essa expressão, esse sentimento? Há muitas maneiras de nós definirmos o amor. A própria literatura, através tanto da parte escrita como também de cenas e filmes cinematográficos, Hollywood, aqui mesmo no Brasil, já tentaram de alguma maneira trazer algumas cenas, algumas histórias, para poder ali trazer um conceito mais abundante de amor. Muitos, quando foram perguntados, por exemplo, acerca do que era amor, ou pediram para se contar uma história de amor, muitos fazem menção da história de Romeu e Julieta. Aqui no Brasil tentaram fazer algo muito parecido, né, com uma história que foi passada na televisão por muito tempo, onde tentaram de alguma maneira fazer a compilação da história ali, desses dois jovens ali que se amaram, mas que se amaram por um dia e as vidas deles basicamente se acabaram. E todas essas histórias, a gente percebe de que, ainda que tente definir o amor como uma expressão ou como um grande sentimento que está instalado no coração, as atitudes paralelas acabam demonstrando que, na verdade, estes amores são amores pobres, raquíticos, insuficientes. São amores que, na verdade, muitas vezes estão interessados em conseguir ali satisfazer uma necessidade específica. São, de repente, amores onde se coloca no coração com a expectativa de ser ali saciado, amores, de repente, que eles dizem que têm ou que, de repente, querem, mas sem terem, por exemplo, a coragem de demonstrar também esse amor. Alguém já disse que, para nós entendermos melhor o quanto nós amamos alguém, nós precisamos olhar para nós mesmos e percebermos se nós temos a capacidade de morrer pela pessoa que nós falamos que amamos. Então é interessante porque existe uma linha tênue entre amar e morrer, e parece que a melhor definição de amor é quando nós dizemos que nós amamos ao ponto de repente, entregar a nossa vida por essa pessoa. Há um questionamento com relação a isso. E nós vamos perceber através da história, especialmente ali na Megera Domada, por exemplo, onde se pensou de maneira cinematográfica trazer os verdadeiros conceitos do amor. Baseado nisso, nós temos também algumas outras indefinições ou questionamentos. Por exemplo, o sociólogo polonês Bauman, ele vai dizer o seguinte: olha, na sociedade que nós vivemos, onde é uma sociedade virtual, onde as pessoas estão se desacostumando ou dissociando dos outros, querendo viver sozinho ou, de repente, manter relacionamentos virtuais, é impossível amar. E ele chega a dizer o seguinte: olha, o amor, ainda que de repente exista, mas numa sociedade líquida, é um amor fragmentado, é um amor que hoje existe, mas que amanhã não existe. E ele vai dizer o seguinte: o amor hoje das pessoas é um amor frágil, é um amor imperfeito, é um amor incapaz de se colocar ali junto ao outro para morrer pelo outro. E aí me faz lembrar o irmão Pedro, que era um dos irmãos que vendia livro lá no seminário, e ele tinha uma pergunta, pastor, que era bem interessante. Toda vez que ele chegava perto da gente, ele fazia a seguinte pergunta, ele chegava assim e dizia: André, você me ama? Eu dizia, como todo mundo, eu lhe amo. Ele olhava e dizia assim: você está disposto a morrer por mim? Porque a ideia que ele tinha, e nada, não é ideia absurda, é de que quem ama de verdade tem a disposição de se entregar pelo outro, de repente ser ferido para que o outro não seja ferido. Tem de repente ali a capacidade altruísta de passar por todas as dificuldades da vida, por todos os açoites, por todas as perturbações, ser machucado para que a outra pessoa seja preservada. Então, mas Bauman olha para isso e diz: não existe isso. É impossível em uma sociedade líquida, de contrato,
onde se estabelece valores, onde o egoísmo é exacerbado, é impossível amar de verdade. E ele tem muitos adeptos com relação a isso. E nós vamos perceber de que isso acontece hoje nas multiformes famílias que têm sido apresentadas por aí. Vários tipos de famílias, onde, na verdade, o amor nada mais é do que a prática da conveniência para defender, de repente, ali algumas posições, mas que todos, ou quase todos, mergulhados ali no pecado, sem entender, na verdade, de que o amor, ele é supremo, o amor, ele é especial, o amor é muito mais do que isso, o amor é algo extraordinário. O nosso dicionário, ele, quando vai definir amor, ele diz que amor é um sentimento de afeto que faz uma pessoa querer estar com outra pessoa, protegendo, cuidando, conservando a sua companhia. Um outro dicionário, que não é o Aurélio, vai dizer que o amor é uma forte afeição por outra pessoa nascida de laços de consanguinidade ou laços sociais. Mas a questão é como é que eu e você, como é que você define essa questão do amor. Paulo, ele vai falar um pouco sobre isso. Talvez Paulo tenha sido um dos homens de Deus que mais tenha falado sobre o amor. Ele consegue, por exemplo, na sua carta, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que é algo lindo essa carta. Se você ler com carinho, você vai perceber que ele começa a falar aqui de características profundas do que é esse sentimento. Ele começa a dizer, a partir do verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus dons entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E aí ele vai discorrendo, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Paulo está falando desse amor poderoso, coloca ele aqui como dom supremo. Mas será que esse sentimento é nutrido no nosso coração pela pessoa mais importante, pela pessoa que nos amou primeiro, que é Deus? Será que de fato nós fomos, ou somos, ou estamos cheios desse sentimento? Nós estamos daqui a pouco para participar da mesa do Senhor. A expressão, o momento ali do sacrifício dele, onde ele se entregou por nós, onde ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, onde de maneira amorosa, poderosa, ele se entrega, ele vai à cruz, ele padece, ele sofre, ele sente a nossa dor, ele passa por todo esse processo, pela via do sofrimento, para poder mostrar o que significa amar, o que era amor. Esse texto, ele é maravilhoso, e o contexto dele é ainda mais maravilhoso, porque esse texto aqui, ele acontece em um dia antes da morte de Jesus. Jesus está para ir à cruz. E se nós soubéssemos, por exemplo, que nós teremos um dia de vida, certamente nós iríamos aproveitar esse dia fazendo qualquer outra coisa, menos de repente se dispondo a lavar os pés de algumas pessoas que certamente não iriam compreender essa ação, essa atitude, certamente teriam dificuldade, como nós vamos perceber aqui. Está um momento difícil. Capítulo 12, verso 19, Jesus ele entra na cidade. Verso 37, ele está com o coração ali, cheio de angústia. Verso 43, ele diz a razão pela qual ele está caminhando para ali.
O verso 44 é um grito de Jesus, porque ele está diante ali de um monte de pessoas que não confiavam, que estavam desacreditando, que não conseguiu perceber de que ali estava alguém que de verdade os amava de maneira poderosa e graciosa. Aí João, ele olhando para tudo isso, a percepção de João no verso 1, ela é absolutamente linda, quando ele vai dizer o seguinte: ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora havia chegado. Aí na parte final o texto vai dizer: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim, até o último dia. Você não está hoje à noite aqui por acaso. Se você entrou hoje à noite aqui por essas portas, se sentindo solitário, sozinho, se sentindo desamado, maltratado, achando que de repente você não é amado por ninguém, eu quero que você desconstrua isso do seu coração, porque há um Cristo que morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar, para purificar dos nossos pecados, e Ele amou até o fim da sua vida. Cristo que se entrega. João aqui, ele usa, e alguns vão dizer que na verdade é uma poesia, essa expressão. John Smith, ele vai tratar e vai falar sobre isso como uma expressão, como se fosse um cântico de João. Ele vai colocar isso de uma maneira muito clara, ele vai destacar aqui o sentimento mais evidente, mais profundo, mais cristalino, mais evidenciado, que é o amor de Cristo. Cristo demonstra o seu profundo amor. E aí ele faz o seguinte, ele parafraseia e diz o seguinte: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos. Ele coloca na moda de rima, eu não sou muito bom de rimar, mas aí ele vai terminar dizendo: e ele ama até o fim das suas vidas. O que nós aprendemos, eu quero ser bem breve, como dizia pastor Catão, seja breve e agradarás. Então eu não quero que os irmãos deixem de me convidar uma outra vez, então eu quero ser bem breve hoje à noite. O que é que nós aprendemos aqui com esse texto? Madre Teresa de Calcutá, questionada em muitas das suas ações, ela traz uma definição de amor bem interessante. Ela diz que amar significa se doar até a última dor. Amar é doar-se até a dor. E isso acontece em Jesus. Jesus, ele ama, ele se doa, ele se coloca ali para absorver, ele absorve todo o sofrimento ali da nação, mas de maneira muito específica. Aqui ele está dizendo o seguinte aos discípulos, e ele ali iria ainda aqui nesse capítulo presenciar, perceber algumas atitudes que eram absolutamente contrárias ao amor que ele havia liberado, o amor que ele havia entregue. Ele dá amor, mas não recebe amor. Então ele começa ali a lavar os pés dos discípulos. E aqui nós aprendemos pelo menos 5 coisas importantes, 5 exemplos. E o primeiro nós aprendemos aqui no verso 1. Amar significa amar até o fim, significa amar até o fim das nossas forças. Jesus mesmo na angústia do sofrimento, ele olha com ternura para os que estavam ali e ama aqueles de maneira profunda. Ele ama lá na cruz, quando ele está padecendo, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em momento algum, Jesus deixou de nos amar. Por isso que eu quero dizer a vocês nesta noite: você é amado, é amada por Deus. Jesus ama você. E esse amor é inquestionável. Esse amor é verdadeiro. Esse amor é profundo. Esse amor é um amor abnegado. Esse amor não é um amor interesseiro.
Este é um amor capaz de olhar para você com todos os defeitos que você tem. Ele se propõe, obviamente, a corrigir, porque muitos chegam como estão, mas não permanecem, porque a graça transforma, o poder do Evangelho transforma, muda pessoas, muda a vida. Ninguém permanece como chega, porque o poder do Evangelho transforma todos aqueles que permitem, que deixam Jesus mudar a sua história e mudar a sua vida. Jesus amou até o fim das suas forças. Verso 2 e verso 3 vai mostrar que ele não apenas amou até o fim das forças, mas ele amou até o fim e perto do fim. O texto vai dizer, verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus. Ele já sabia de tudo o que estava para acontecer. Ele já tinha, pela sua onisciência, pelo poder, ele sabia, ele era capacitado para perceber. Mas ainda assim, de maneira poderosa, ele vai passando ali por todas as vias e por todo o processo. E em momento algum, Jesus ele retrocede, mas em todo o tempo e a todo o tempo, ele vai demonstrando um amor profundo àqueles discípulos, àquele povo, àquelas pessoas. Oswald Smith, em seu livro O País que Eu Mais Amo, ele traz uma expressão interessante, ali onde ele tenta definir essa questão do amor. Ele diz que o amor de Deus, ele diz, se todos os mares fossem tinta, e o céu sem fim fosse papel, e todas as hastes fossem penas, e todos os homens escrivães, para descrever o amor de Deus, os mares secariam e não haveria papel para descrever o mesmo estendido de céu a céu. Olha que amor profundo. E esse amor não acontece porque nós somos bonitos, não é porque o pastor Edinaldo é bonito. É graça, pastor, de Deus. É graça de Deus na sua vida, na minha vida. É a graça que Ele olha para cada um de nós e nos dá a oportunidade de recomeçar. Nos dar a oportunidade de viver a nossa vida de maneira extraordinária, que o nome dEle seja glorificado e exaltado em nós e através de nós. Quer comemos ou bebemos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Verso 3 e verso 4, diz que sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, ele que viera de Deus, voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu com ela. Amar até o fim é, mesmo sendo Deus, tirar a túnica externa. Jesus, ele tira ali a sua túnica e ele se queda, ele se baixa. Essa era uma responsabilidade, irmãos, dada ao menor escravo da casa. Escravos mais importantes, especiais, tinham de repente ali a responsabilidade de cuidar do alimento da casa do seu senhor, a responsabilidade de limpar a casa, de organizar a casa, de repente administrar as compras, de cuidar de repente de um filho, de uma filha. Mas aquele escravo que não tinha valor nenhum, normalmente lhe era conferido essa responsabilidade de lavar os pés daqueles que viajavam e andavam pelas estradas de barro com os pés sujos de barro. E ali Jesus, ele assume essa posição de servo, a posição de escravo, e ele começa então a lavar os pés. Ele enrola a toalha e lava os pés dos discípulos como se fosse ele escravo, e ele vai fazendo um a um. Inclusive ele faz isso sobre os pés ali de Pedro, que mais tarde ele tem uma experiência com Pedro.
ele faz isso aos pés de Judas Iscariotes, que mais tarde ele teria uma surpresa ali com ele. Ele não consegue olhar para eles ali e estabelecer uma barreira ou qualquer coisa do tipo, mas ele amou a todos até o fim da sua vida, sem nenhuma acepção, amor a todos até o fim, sem nenhuma barreira. Esse era o nosso Deus, que apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa incapacidade de perceber a graça, de entender a graça, de adorá-lo, de amá-lo, ainda que nós não o amamos, ainda assim, ele nos ama de maneira poderosa, graciosa, verdadeira, extraordinária. O amor dele não é o amor da megera domada, não é o amor de Romeu e nem de Julieta, é o amor perfeito, é o amor poderoso, é o amor que nos envolve, e que quando nós entendemos esse amor, é impossível nós não o amarmos, porque no processo de vida, ele nos ama primeiro. Sempre é assim, sempre será assim. Amar até o fim é, mesmo sendo Deus, tirar essa túnica externa. E ele faz isso. Verso 5, verso 6, nos diz que amar até o fim é amar de um modo que as pessoas não compreendem. Verso 5 diz: depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com quem estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, você vai compreender depois. Então disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amar até o fim é amar de um modo que as pessoas não compreendem. Eu lembro de uma história verdadeira em uma das igrejas que pastoreei. Nós tínhamos perto da igreja, 2, 3 casas da igreja, um senhor chamado Raimundo, e tinha um jovem empolgado com Cristo. E ele chegava, toda vez que ele passava, ele batia no portão e disse: Sr. Raimundo, vamos para a igreja. Ele disse: não, eu não vou, eu não quero ir para a igreja. E ele passava para o Sr. Raimundo, vamos para a igreja. Ele disse: eu não vou para a igreja. Sr. Raimundo, vamos para a igreja. Mesmo que rapaz para perturbado, eu não vou para a igreja. Aí ele passou novamente: Sr. Raimundo, vamos para a igreja. Ele disse: espera aí só um instante, deixa eu ir aí. Aí quando o Raimundo chegou lá, Raimundo deu um cascudo, não sei se aqui chama cascudo, mas deu um cascudo na cabeça daquele menino, que aquele menino ficou assim tonto. Aí ele quase chorando, ele disse: Sr. Raimundo, por que você fez isso? Porque eu disse para você não me chamar para a igreja. Ele disse: mas posso lhe fazer o último pedido? Ele disse: qual é o pedido que você? Você pode ir para a igreja comigo hoje à noite? Sabe o que Raimundo disse? Se eu for, você me promete nunca mais parar aqui na minha porta para me chamar para ir para a igreja. Ele disse: é difícil, mas eu prometo. Ele disse: então eu vou, espera aí. Raimundo foi se arrumar. Não era muito distante, 3 casas da igreja. Raimundo foi para o culto. Deus falou de maneira poderosa ao coração de Raimundo. Raimundo entregou a vida para Jesus. Raimundo foi o meu tesoureiro, o meu zelador, uma pessoa da mais alta confiança, porque ele teve a vida dele mudada, porque alguém mesmo levando cascudo, estava lá pronto, disposto a dizer: Raimundo, vamos para a igreja, você pode me matar, pode dar cascudo, pode me dar lapada, mas eu estou aqui para dizer que é bom a gente ir para a igreja. Ele insistiu, e ele não entendia essas ações, porque às vezes a gente não consegue entender como entender isso. Como entender esse desarme, porque o amor, ele desarma o ódio. O amor, ele desarma a acusação.
Quantas vezes alguém vem ali furioso ou furiosa para poder ali jogar contra você todo tipo ali de expressões, e de repente você olha assim, como eu já vi no trânsito, meu irmão, me perdoe, você quebra a pessoa de maneira ali que ela fica sem entender como pode. É o amor de Deus que faz isso. É o amor de Deus que faz suportar muitas vezes. E aqui eu quero dizer para você que está na sua família enfrentando as lutas e demandas, a gente não pode deixar de amar aquele que mais dá problema muitas vezes. Você não pode desistir. Jesus não desistiu dos seus, Ele amou até o fim da sua vida. É difícil, é complicado, Você percebe que a cada dia parece que a situação, ela não corrobora, ela não facilita, ela não caminha na sua direção. Mas Deus trabalha de maneira incrível e poderosa. Ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 13, o que eu faço não sabes agora, você vai compreender depois. É o que ele diz a Pedro. O que muitas vezes Ele está fazendo na nossa vida, a partir da história que nós estamos vivendo. Nós não compreendemos muitas vezes o não, nós não compreendemos muitas vezes as tempestades que nós estamos passando. Irmãos, eu tive em apenas um mês, o carro batido, o carro pegou fogo, e depois a mulher bateu de novo no carro para completar. Nunca vi um negócio em um mês. E eu entrei lá na copiadora, fechei as portas e comecei a chorar, disse, Senhor, me ajuda, eu estou em pecado, Senhor, me perdoa, Senhor, o que está acontecendo? Aí vinha no meu coração, lembra de Asaf, Asaf, ele estava vivendo um processo difícil, olhando para o outro, reclamando tudinho. Deus tem maneiras específicas e poderosas de trabalhar conosco e trabalhar no nosso coração. Ele é soberano e soberanamente todas as coisas acontecem dentro da sua vontade, dentro da sua soberania. Mesmo quando Ele diz não, mesmo quando Ele fecha a porta, Ele continua sendo Deus. E Deus muitas vezes fecha muitas portas até que aprendamos a confiar, a depender e a esperar tão somente nele. Nós precisamos compreender e viver esse amor. Não há a menor possibilidade. João capítulo 17 diz que a maneira de Cristo ser visto na igreja, ele passa basicamente por dois pilares, que é o pilar da unidade e o pilar do amor. Temos que viver o amor, temos que praticar o amor, temos que receber, mas nós temos que dar amor, inclusive àqueles que não nos dão amor. Tem uma frase que se usa muito lá em João Pessoa, dizendo de que tem sempre o mais complicado na família, alguém que precisa. E eu me lembro de uma história, e eu já estou encerrando, de um casal muito pobre e que estavam trabalhando em uma fazenda. E eles tinham 5 filhos. E o patrão dele, juntamente com a esposa, tentaram todos os métodos para que ela pudesse engravidar, mas ela não conseguia. E eles pensaram, em vez de adotar uma criança distante, por que não adotar ali, de repente, um dos filhos ali de um trabalhador que ele tinha 5, vivia uma vida difícil, sem recursos, sem nada. E ele então fez a proposta para aquele homem, e o homem disse, olha, chefe, eu gostei, eu vou falar com a minha esposa em casa. E ele chegou em casa e falou com ela, ela disse, amor, vamos fazer a janta, colocá-los para comer, e quando eles estiverem dormindo, a gente define quem é que a gente pode, de repente, doar para ele. E depois de feito tudo isso, eles estavam dormindo, aí eles sentaram, olharam e disse, vamos dar esse daqui. Ela olhou assim e disse, não, esse não. Por que não? Porque isso aí é a minha cara. Isso aí é a minha cara, então não posso dar ele. Então vamos dar esse daqui. Eu disse, esse não. Por que não? Porque isso aí é a alegria da casa. Me ajuda em casa. O que eu preciso ele faz.
Eu não posso. Eu disse, então vamos dar isso daqui. Eu disse, não, isso aí parece com você. Quando olho para ele, eu vejo você. Esse não. Aí só tinha mais 2. Aí disse, então vamos dar esse daqui. Aí eu olhei e disse, esse não. Por que esse não? Porque isso aí é o único, quando eu estou doente, que ele vai lá na cama. E ele pergunta o que eu estou sentindo, faz remédio para mim, ele cuida de mim, ele me trata direitinho, ele me dá massagem, esse não. Aí restou apenas um, era o mais doente, o mais fraquinho de todos. Aí ela olha e disse, então vamos dar esse aqui. Quando olha para ele, é ele agora que está com os olhos lacrimejados, chorando. Aí ele olha e diz, esse não, mulher, porque esse aqui é o mais doente, é o que mais precisa de mim, é o que mais precisa do meu amor, é o que mais precisa da minha proteção. O que nós percebemos, na verdade, é que a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura de vida permite com que vivamos com pessoas diferentes, mas com características especiais que precisam ser amadas pela maneira como elas são, do jeito que elas são. O amor que há no nosso coração não é para mudar as pessoas, mas é para aceitá-la como elas são e, dentro do possível, ser uma fonte de Deus para mudar o estilo de vida de maneira que ela entenda quem é Deus na vida dela. A partir do momento que eu seleciono, que eu coloco uma etiqueta, que de repente eu estabeleço um conceito antecipado, sem de repente viver ali momentos especiais, ou ter a compreensão, a humildade, ter ali um olhar diferente, eu de repente vou achar que algumas pessoas podem ser descartadas da vida, retiradas da nossa vida. Parece-me que as pessoas mais difíceis são as pessoas que, quando você supera essas dificuldades, são as pessoas que nós mais amamos na nossa vida. Depois que se vence os problemas, são pessoas que nós não queremos largar mais, que não queremos deixar mais fora do nosso coração. Em último lugar, amar até o fim é colocar-se no último lugar da fila, sem ser visto, enquanto as pessoas, em geral, brigam por brilho, reconhecimento e por aplauso. O versículo 12 diz que Jesus estará ali, assume a posição apenas de aquele que está lavando os pés. Quem passasse de repente por ali diria, ué, escravo novo na casa? Quem é esse escravo novo? Quem de repente o conhecesse, quem sabe pensasse e dissesse, ué, esse aí não é o Jesus, o enviado, lavando os pés? Mas é assim. Amar até o fim é colocar-se no último lugar da fila, sem ser visto, enquanto as pessoas normalmente estão brigando ali por brilho, por posição, por reconhecimento. Quem ama não precisa muitas vezes demonstrar ali de maneira áspera, mas isso acontece de maneira bem natural, de maneira bem fácil, de maneira oportuna. Jesus, ele está na posição de servo, ele está lavando os pés, ele está mostrando ali um amor profundo, ele está ali sendo o menor de todos, ele assume essa posição. É tanto que o verso 12 diz que depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, ele se queda, ele se humilha, ele se quebra, ele vai lá, depois ele volta, aí ele pergunta, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres, e o Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que os enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Aí, irmão, segue uma sequência onde o traidor é indicado. Havia ali aquela preocupação com posição, aqueles dois irmãos ali estão querendo ficar um do lado direito, do lado esquerdo, mas não, quem ama não está preocupado com isso. Quem ama não está preocupado em aparecer, está apenas preocupado em demonstrar amor,
em demonstrar apreço, demonstrar carinho. Jesus levou o seu amor até as últimas consequências, amou os seus até o fim da sua vida. Ele amou os seus que não amaram, ele amou os seus que não perceberam, ele amou a todos de igual forma. Por isso, nada que façamos ou pensemos fará com que Jesus pare de nos amar, ele vai continuar nos amando. Em função do que fazemos, ele não vai amar mais ou amar menos. Ele é simplesmente aquele que ama, mesmo quando nós fracassamos, ele ama, mesmo quando nós acertamos, ele ama, mesmo quando nós reconhecemos, ele ama, ele nos ama quando nós acertamos, quando nós fracassamos, ele ama até o fim das nossas vidas. Então, se você está hoje à noite aqui, guarde no seu coração essa expressão: o amor de Deus é extraordinário por sua vida. Você não existe por acaso. A sua história não é a repetição de erro dos seus pais. A sua história não é um conto fadado a fracasso. Mas a intervenção de Deus na sua vida, esse amor extraordinário, ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua família, e ele quer mudar a sua sorte, mudar a sua história, mudar o seu coração. Que o Senhor nos ajude a sairmos daqui com o nosso coração transbordando em amor, e que nós possamos também, assim como ele nos amou até o fim, possamos também amá-lo de verdade até o fim das nossas vidas. Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Pastor.